Olá, tia Aulineide está novamente aqui para darmos continuidade à nossa aula de arte. Vocês irão pegar o livrinho de vocês de arte e abrir na página 14, ok? O nosso tema de hoje da aula de arte é propriedades do som, né? Vocês adoram a aula de arte por causa da pintura, por causa das dobraduras, né? Mas hoje nós iremos conhecer as propriedades do som. Tá, meus amores? As propriedades do som, aí na página 14, lá embaixo, tem esse textozinho que a tia vai ler para vocês, falando sobre as propriedades do som. Que as propriedades do som são 4 propriedades, tá? Intensidade, timbre, duração e altura. Nós vamos estar falando dessas 4 propriedades do som, que está aí no livrinho de vocês, que vocês podem até acompanhar a leitura com a tia Aulineide. A tia vai explicar somente por cima o significado de cada propriedade. O que significa a intensidade do som? A intensidade é a força do som, quando o som é forte ou fraco. Então vamos lá. O que significa a intensidade do som? É quando ele é forte ou fraco. Compreenderam? Vamos lá para a segunda propriedade do som, que é o timbre. O que é o timbre? O timbre, ele é a propriedade de cada som. Entendeu? Ele é uma propriedade de cada som. E o que é a altura do som? O que significa a altura do som? A altura do som está relacionada ao fato de o som ser mais grosso ou mais fino. Compreenderam? O que significa a altura do som? É quando ele é mais grosso e mais fino. E a duração do som, pessoal, quer dizer quando o som é mais longo ou mais curto. Deu para compreender as 4 propriedades do som? Muito bem. Quais são as 4 propriedades do som? Vamos dizer aí com a tia Aulineide. Vamos lá? Vamos lá. Intensidade, timbre. E o que mais? Altura e duração. Muito bem, meus amores. Aprenderam direitinho, né? Observem também que na página 14 aí do livrinho de vocês, bem em cima, após o nosso tema, que é propriedades do som, vocês vão estar vendo aí 2 imagens, tá, meus amores? Vocês vão poder observar essas 2 imagens. Nessas 2 imagens, uma imagem vai estar relacionada à cidade. Nessa imagem aí, ela vai estar relacionada à cidade. E a outra imagem, ela vai estar relacionada ao campo, à zona rural, né? Que é a imagem A e a imagem B. E a nossa atividade de hoje são 3 questõezinhas que está aí logo abaixo das imagens. Vai estar aí 3 questõezinhas que vocês vão estar copiando essas 3 questões no caderno de vocês. E as 2 primeiras questões, que a primeira e a segunda, vai estar relacionada às 2 imagens que vocês vão observarem aí no livrinho de vocês, tá bom? E a terceira perguntinha, ela é mais pessoal, é mais sobre o seu ponto de vista, para você pensar, tá bom? A tia Aulineide vai ler as 3 perguntinhas, aí vocês... a tia Aulineide vai ler as 3 perguntinhas agora para vocês, vai falar um pouco sobre elas, tá bom? E logo em seguida, a tia Aulineide vai estar colocando aqui também um pequeno vídeo falando sobre as propriedades do som, um vídeo bem animado, bem colorido, bem divertido, como a nossa aulinha de arte, né? Vocês adoram a aula de arte por causa do colorido, por causa das cores. Então a tia daqui a pouco vai estar disponibilizando, né, aqui um videozinho sobre... o nosso tema de hoje, propriedades do som, para vocês compreenderem melhor o nosso tema e logo em seguida fazer a atividadezinha no caderno que a tia Aulineide está indicando agora, ok, meus amores? Vamos lá. A primeira perguntinha está dizendo o seguinte, né, na primeira perguntinha. Quais sons você imagina que poderíamos ouvir num ambiente retratado na imagem A? Então, você vai observar a imagem A aí no seu livro e vai pensar, olhar para a imagem e observar que sons nós podemos ouvir nessa imagem aí. Aí você vai, copia a perguntinha no seu caderno e responde, tá? Segunda perguntinha, e num ambiente da imagem B?
O que será? Que sons a gente pode observar aí nessa imagem B? Da mesma forma, vocês irão pensar que sons é que deve aparecer aí. Será que é som de carro? Será que é som de pássaros? Né? Será que é músicas? É barulho do trânsito, né? De passar moto, passar carro o tempo todo? Que sons vocês acham que a gente escuta na imagem A e na imagem B? Então vocês vão responder aí no caderninho de vocês as duas questões, a primeira e a segunda. Na terceira questão, meus amores, está dizendo assim, ó, na sua opinião, tá? Na sua opinião. Não é a opinião da tia Aulineide, não é a opinião da mamãe, é na sua opinião. Você vai pensar para responder a terceira questão, tá? Você é inteligente, a tia Aulineide sabe que você é um aluno nota 10 e que você vai pensar e vai conseguir responder, tá? Ó, na sua opinião, quais sons agradáveis podem ser ouvidos em cada ambiente? Vamos lá pensar com a tia Aulineide. Na imagem A, que sons agradáveis a gente pode ouvir na imagem A? Aí vocês vão colocar a imagem A, aí coloca os sons que a gente poderia estar ouvindo na imagem A. Imagem B, que sons agradáveis a gente pode ouvir na imagem B? Aí vocês irão responder no caderninho de vocês. E logo em seguida vocês vão justificar a resposta de vocês. Tia Aulineide, mas o que é isso? O que é que significa justificar? Você vai dizer o porquê. Por que você acha que nessa imagem a gente vai ouvir esses sons? Por que você acha que nessa outra imagem a gente ouve esses sons? E logo, entenderam? Vocês vão estar justificando a resposta de vocês, colocando o porquê, e logo após a atividade realizada, vocês vão estar escrevendo o nomezinho de vocês completo com a letra minúscula, tá bom, meus amores? Então agora, vocês vão ver agora em seguida um pequeno videozinho, né, explicando sobre o mesmo conteúdo da tia Aulineide, mas é uma outra pessoa, né, que ele vai estar explicando de uma forma diferente, mais lúdica, mais animada, tá bom? Ele vai estar com os objetos, né? A tia Aulineide aqui tá só falando. E aí a tia Aulineide vai colocar esse vídeo, porque esse vídeo ele tá dando vida à nossa fala. Ele vai estar mostrando os objetos que fazem som. Vai estar tudo muito colorido, tudo muito bonito. Para fechar a nossa aula de arte de hoje, vocês vão ver esse videozinho e logo em seguida fazer a atividade e fazer aquela mesma coisa que a gente já vem fazendo, postando as fotos das atividades do nosso grupo do WhatsApp para a tia Neide logo em seguida, a tia Aulineide logo em seguida está corrigindo e colocar a presença de vocês no diário, tá bom, meus amores? Então, um beijo da tia Aulineide e até amanhã. Fala galera, fala fofos e fofas, e hoje nós vamos falar do som, das estruturas do som, esse som aí que a gente estimula as crianças a ouvir, a ver as qualidades, as características que o som tem, as propriedades que esse som tem. O som ele tem intensidade, altura, duração e timbre. É interessante que a criança ela tenha essa percepção sonora para diferenciar as vozes, a voz do papai, a voz da mamãe, os diferentes tipos de fontes sonoras, de onde é que vem esse som, se ele vem com a intensidade forte, se ele vem com a intensidade fraca. Então nós vamos falar um pouco disso hoje. Então vamos começar pela intensidade do forte, do fraco. Geralmente, quando a criança é muito pequena, você vai trabalhar sons muito graves, como um som de um animal grande se aproximando, chegando ou correndo, um animal muito pesado. Um som muito grave, geralmente a criança quando é muito pequena, ela tende a se assustar, né? Então se você trabalha um som grave, muito forte, numa intensidade com uma força muito grande, então ela tende a ficar assustada. Então a intensidade ela quer dizer respeito a força que você coloca no instrumento, se é forte, se é fraco, né? Então, se eu toco muito fraquinho o tambor, ou muito forte, que sensação esse som vai nos provocar, né? Então você vê muito nas músicas executadas por orquestras, tem determinadas passagens da orquestra que os sons eles têm uma intensidade mais forte. E a altura do som é a capacidade que o som tem de ser grave e de ser agudo.
Vamos pegar agora como exemplo um pandeiro para diferenciar. Ou outro tambor, que é um alfaia, para diferenciar esse som. Ou até mesmo um bongô. Então, a diferença do grave, que é o tambor, para o bongô, que é agudo, é enorme. Assim também, nos instrumentos de percussão, ocorre nos instrumentos de corda, por exemplo. O cavaquinho tem um som mais agudo do que o som do violão. Então, geralmente, quanto maior o instrumento, maior o seu corpo, mais grave será esse instrumento, né? Então já falamos da intensidade, já falamos da altura e agora nós vamos falar da duração. Quanto tempo esse som dura? Esse som é um som longo, é um som curto, que aí vai dizer quanto tempo aí cada nota musical ela vai durar. Vamos pegar aqui o sax. Então eu posso ter notas longas, como também na música notas curtinhas. E também o timbre, a diferença de timbre, a diferença da voz do instrumento. Que som esse instrumento tem? O que diferencia uma flauta transversal de uma flauta doce, por exemplo? Então, dentro da própria, dos próprios instrumentos de sopros, da mesma família, vamos dizer assim, flauta, aqui é uma flauta de êmbolo, aqui é uma flauta doce, ele também tem a variação sonora, né? Essa flauta de êmbolo, por exemplo, eu fiz um vídeo de como você pode construir, eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo, e para você clicar, dar uma olhada, que você pode trabalhar todas essas estruturas que nós falamos agora, apenas com a flauta de êmbolo. A altura sonora, grave, agudo, pode ser forte, como pode ser fraco, pode ser duradouro, ou também pode ser um som curtinho. Então, galera, aqui também você pode trabalhar com a criança a nuance que o som faz, né? A propagação, como é que ele faz, se ele sobe, se ele desce. Você também pode aproveitar para trabalhar as expressões corporais com esse instrumento aqui. Essa é a dica de hoje. Vamos ficar por aqui.